Alô, mais uma vez o inusitado pulando a cerca. Fala, Pedrinho! Respeitável público! Cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês! Alô, Pedrinho, falou! Hoje é dia 14 de julho. 14 de julho é o dia da França. Olha só, o nosso programa não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É com a vida. Ô Zé, o apresentador desse programa sou eu, Daniel Suturance, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e estamos no ar. O AVC é a doença que mais mata no Brasil. Então, olha só, aqui não tem censura, é como a vida. Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Todo mundo da equipe participa do Pulando a Cerca. Cada convidado é uma fração especial do Brasil, que há 517 anos vem pulando a cerca. Pulando a cerca. Hoje, 14 de julho de 2017, como se pula a cerca nesse país. Mas o nosso convidado é a equipe, vai ser representado pelo distinto, educado, cordato, inteligente, gostoso. O nosso câmara, Manuel Inácio. Vem pular a cerca, Manuel Inácio! Olha que distinção. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque o programa repete. Manuel Inácio, há quanto tempo você faz televisão? Desde agosto de 1979. Então, são quantos anos? 40 e um punhado. 40? Não, 40 não, 30... Vai fazer 40 anos só de televisão, faz 40 anos em 2019, se eu estiver nativa ainda. Inácio, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Aonde? No Rio de Janeiro, na Tijuca, mas sou filho de mineiros, tenho o pé na roça bem fincado mesmo. Se eu pudesse, estava na roça já há muito tempo. Está na roça, né? E qual é a tua idade? Eu estou com 62 a caminho de 63. Que bom. Olha só, você fez xixi, não fez? Depressinha, mas fiz. Depressinha? Sim, porque estava em cima da hora de começar o programa, tive que correr lá e voltar. Mas o xixi é bom. E a tua família mora aqui com você, no Rio? Moramos. Mãe, irmãs no caso, mulher, filhos, genros e noras, todos aqui no Rio. Olha só, então, Manuel Inácio, e como é que foi a tua infância aqui no Rio? Bastante atribulada, Daniel. Porque aos 10 anos, 64, me rompeu aquele golpe malfadado que só arrebentou com a vida de todo mundo. E era difícil, mas a gente conseguiu superar algumas dificuldades, família grande. Até os 8 anos vivíamos todos juntos, mas aí meu pai resolveu dar linha na pipa, deu linha na pipa, cortaram a linha dele, ele teve que amarrar de novo no carretel em casa, voltou. Aí foram mais... Na época que ele deu linha da primeira vez na pipa, éramos 3. Quando ele voltou e tal, deu linha de novo, deixou mais 2, fez 5. Tornou a voltar, já aí, quando voltou, complicou mais o negócio, que de 3 viramos 6, beirando os 8, que a última gestação de minha mãe foi de gêmeos, e veio assim a coisa que eu mais esperava na minha vida, que era um irmão.
eu sou o irmão mais, dos vivos eu sou o mais velho, e só tinha irmãs. Então veio um irmão, para mim era o máximo, né? Para mim seria ter um irmão, era a coisa que eu mais queria na minha vida. Só que foi só para eu ter o prazer de dizer que eu vi um irmão, eu tive um irmão e eu vi. E depois eu tive que, enfim, aprove a Deus tirá-lo desse plano e eu tive que levá-lo para onde vão os que não vivem. E a tua adolescência? Trabalhando, Daniel, sempre trabalhando. É bom que se diga que quando meu pai saiu de casa eu tinha 8 anos, já comecei a trabalhar e não parei até hoje. E o Inácio, por que a televisão? Como é que a televisão entrou na tua vida? Olha, Daniel, eu tenho uma vida profissional até bastante interessante, que em 73 eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Trabalhei numa empresa de dublagem, Produções Cinematográficas Herbert Richards, lá na Tijuca, na rua Conde Monfim, 1331, que em 2000 decretou encerramento das suas atividades. Trabalhei lá 2 anos e meio, depois trabalhei numa outra empresa de dublagem também mais 2 anos e meio, onde eu aprendi muita coisa, convivi com muita gente, mas nessa segunda empresa, no caminho de casa, eu passava sempre cruzava a rua dos Inválidos, no ônibus, eu via sempre o ônibus o ônibus externo da TV Educativa estacionado lá no pátio, e aquilo exercia assim, um certo fascínio, porque você já está no meio do entretenimento, né? Com cinema, filmes, e nessa segunda empresa, então, não era só filme estrangeiro que eram dublados, tinha muita produção nacional, trabalhei com vários diretores renomados, Oswaldo Caldeira, os irmãos Santeiro, Geraldo Sarno, uma quantidade enorme de gente boa do cinema. E aí eu sempre passava lá, via o ônibus, aquilo exercia-se uma certa atração. Eu ainda dizia assim, um dia eu vou trabalhar aí. Mas sabe aquela história que você diz, mas tem coisas que você diz e não põe fé no que você está dizendo? Mas aí um belo dia eu me vi desempregado de novo. Aí eu fui lá, deixei currículo e tal. Aí um belo dia recebi um chamado para pegar um telegrama. Eu falei a mulher assim, ó, eu vou descer já com documentos, com tudo pronto, porque se for o que eu estou pensando, eu já resolvo 50% do problema. Aí quando eu cheguei lá, o telegrama, comparecer à Avenida Gomes Freire 474, quarto andar, procurar o departamento pessoal. Aí aquilo foi um must de satisfação, de gozo, de alegria, e ao mesmo tempo uma emoção muito forte. E eu parti para lá, já com documentação praticamente pronta na mão. Quando cheguei no quarto andar, o João, que era um do departamento pessoal, era o João, o Lúcio. O João disse assim, olha, o senhor está sendo convocado para trabalhar como operador de áudio, 36 horas por semana, o horário é variável, o salário, 7.070 cruzeiros, isso em 1979, o salário mínimo era 750 cruzeiros, para ganhar 7.070, aí estourou a bomba da emoção, foi a píncaro. Se pudesse medir a minha pressão arterial naquele momento, ela estaria certamente bem alterada. E ele disse assim, o senhor vai fazer exame médico e se apresenta para trabalhar assim que tiver o exame pronto. Vai amanhã, faz o exame e se apresenta depois de amanhã. E lá eu trabalhei 31 anos, saí de lá em julho de 2010. Claro que no meio do caminho, de 79 a 84, eu fui operador de áudio, que em televisão você opera áudio, quem é do estúdio opera áudio, mas eu na externa operava áudio e operava videocassete nas externas. Foram 5 anos. Em 79 eu fui promovido, nessa promoção me rendeu algumas coisas boas, algumas outras coisas tristes, mas as tristes a gente usa como elementos de aprendizado, usa como, enfim, para você se calçar em algumas situações, mas eu tive bons momentos enquanto operador de câmera. Olha só, Inácio, você aqui representa a nossa equipe do Pulando a Cerca. Certamente, desses 40 anos de televisão que você viveu, deve ter ouvido e visto várias notícias
muito agradável, mas várias notícias tristes. Tão triste que você consegue até ficar angustiado. Então, eu pedi para você se sentar nessa cadeira com o maior prazer. Eu queria que você contasse, para começar, a história do Alessandro o Grande. Aquela pequena história. Reza a história que ele, pouco antes de morrer, convocou os seus generais, o seu secretariado, para fazer algumas recomendações. E ele fez 3 recomendações. A eles dizia o seguinte: olha, quando eu morrer, eu quero que a minha urna seja transportada pelos melhores médicos do meu reino. Eu quero que todo o meu tesouro seja espalhado pelas ruas da cidade e, como último desejo, que as minhas mãos estejam fora da urna. Aí os generais ficaram encafifados com aquela história, intrigados com aquilo, e foram perguntar por que ele tinha feito aquela solicitação, tinha feito aquelas recomendações. Ele foi dizendo o seguinte: primeiro, para mostrar às pessoas que o médico até pode ter algum domínio, mas ele não tem poder sobre a vida e sobre a morte, não tem poder sobre a morte. Os meus tesouros, eu não vou levar nada daqui. O daqui, o que é angariado aqui, só serve para aqui. Para onde eu vou depois de morto não vai me servir de nada. E eu com as mãos de fora, é para dizer ao povo que eu vim vazio e estou voltando vazio, não estou levando nada comigo. Então, essa formidável história, eu vou correlacionar com o AVC. O AVC é acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata do Brasil e no mundo. E quando a pessoa tem um AVC, ela fica caída, cadução, não consegue falar. E a gente sempre divulgou. Quando alguém tiver um AVC, ou você suspeitar do AVC, você pede para a pessoa levantar a mão, ela não consegue. Botar a língua de fora, não consegue. Falar uma frase, Inácio é bonito, não consegue. Aí corre para o hospital. Você imagina, essa pessoa tem que ir para o hospital. Corre para o hospital e diz: doutor, isso é AVC? Certamente será. Juntando, parece esse programa parece um mistério. Juntando o AVC com o Alessandro Grande, a gente está vivendo hoje, no Brasil, um fenômeno falecido. O AVC, um AVC no Brasil, o AVC do governo do Brasil. O AVC mistura tudo. Quando consegue sobreviver, fica sequelado. E a história do Alessandro Grande é exatamente o que o Brasil desejava. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um AVC em curso e o Alessandro com a recomendação depois da morte e falando da vida. Então, nós vivemos pulando a cerca, pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, educação, justiça, mas a gente ficou nesse lado, não conseguiu pular cerca com essa confusão que o Brasil está vivendo hoje. Parece que o hospício é aqui fora, lá dentro, o hospício formal, lá dentro tem lugar para loucura. Aqui fora não tem. Olha só que perigo que a gente está vivendo.
talvez esse seja um grande período, pior período, até pior que a ditadura que você falou, é uma ditadura hoje econômica. Não tem justiça. Mudou tudo. Tudo que era passou a não ser. Você concorda, Inácio? Enquanto você falava aí do AVC, a minha cabeça trabalhou aqui uma expressão. Na saúde, nós podemos dizer acidente vascular cerebral. E no nosso momento em que vivemos, podemos dizer que é acidente da vergonha coletiva. Trocando em miúdos, é mais ou menos por aí, é o que eu vejo. E enquanto você está louco, quer dizer, supostamente louco, você é enclausurado num lugar determinado para curar a sua loucura. Só que hoje as pessoas ditas normais estão agindo com loucura, estão dando vazão à sua loucura, às suas neuras, como dizem os psiquiatras, os psicólogos, as pessoas que têm domínio, que podem fazer com que o país vá para frente, estão dando vazão, estão dando lugar a essas suas neuras e tratando o povo como a grande coletividade, tratando o povo como nada. Não é nem resto, eu digo nada. Nada porque não tem valor, não significa nada. Eu pensei, e não pensei em viver para ver tudo isso que a gente está vivendo. Em função do que a gente passou lá atrás, em função do que a gente viveu, eu não pensei que chegaríamos a este ponto da falência das instituições morais, falência das instituições religiosas, falência da pessoa humana. O ser humano está falhando, está falindo. A morte perdeu o respeito, nós perdemos o respeito pela morte. A morte passou a ser banalizada. Se você passar aqui na esquina e encontrar um indivíduo prostrado ali, crivado de balas, você vai olhar, vai menear a cabeça e vai embora. Não significará muita coisa para você. E é esse estado de coisas em que nós estamos vivendo. E isso, quando você tem exemplos, bons exemplos, você consegue, de alguma maneira, buscar se talhar, se moldar por aqueles espelhos, por aqueles exemplos. Quer dizer uma coisa? O cidadão tinha um filho, e todo dia, ao final do dia, ele ia para a bodega e levava o filho com ele. Na volta, no caminho de casa, de quando em vez, ele tinha a lua clara, e aí ele olhava para trás para cá ver o filho, afinal, pernas pequenas. Ô menino, por que você está andando com a perna para lá e a outra para cá? Ué, papai, o senhor não falou que eu tenho que seguir os seus passos, que eu tenho que seguir o seu exemplo? Quer dizer, o pai estava bêbado, trôpego, e o filho seguindo os passos do pai. Quer dizer, hoje a nossa nação, podemos dizer que, não dando essa tal importância aos políticos para tratá-los, eles não merecem essa designação de pais, né, mas são líderes, são condutores da nação, eles estão servindo para nós como um péssimo exemplo. Um exemplo muito negativo, um exemplo deplorável, e isso está gerando na população uma indignação muito grande, e não se consegue mais ver. Hoje o exemplo que você tem do político, a gente fala assim, se o político rouba, por que eu não posso roubar? Se o político, de alguma maneira, manda, aspas, matar alguém, por que é que eu não posso matar se eu tenho na mão uma arma que pode fazer matar? A gente fala aí muito, se fala em bala perdida. Não é bala perdida, é bala achada. Perdida é aquela que não atinge alvo nenhum, mas a que atinge um alvo, que acerta uma parede, que se acerta o útero de uma mulher gestante com um filho pronto para nascer. Essa bala não é perdida, essa bala é achada. Então, Inácio, vejam só, quem está assistindo o nosso programa está percebendo que equipe aqui do Pulando a Cerca não é uma equipe totalmente voadora, não sabe das coisas. Pelo contrário, quem está participando aqui conhece o real, a realidade. E está colocando, não está se escondendo atrás de um equipamento. Mas
apesar de tudo, Inácio, eu concordo inteiramente com você, mas esse sofrimento, esse AVC que a política, a justiça hoje no Brasil está vivenciando, misturando tudo, não é para a população entorzetar. O modelo fica a população deprimida, angustiada e de ficar sofrendo. Oh, e agora? Tal. Pelo contrário, aqui o Pulando a Seco diz o seguinte: apesar de toda a sacanagem, eu não sou aquele lobo. Apesar da população estar no covil do lobo, a população não é o lobo. O lobo são eles que estão fazendo essa loucura, esse AVC total com o país. Se nós ficarmos angustiados, é a vitória do AVC. Eu não sou uma pessoa especial, nada disso. Eu tive AVC e estou no ar. Está superando. Exatamente. Pulando a cerca pode ser sacanagem ou superação. Esse político, como diz o Alexandre, o grande que você colocou, vai morrer. Vai roubar e vai levar o quê? Nada. E vai ser enterrado com as mãos dentro do caixão para não aparecer mais nada. E nem tirar nada de ninguém, né? Pode ser que o camarada é tão astuto com as suas práticas erradas que pode, acho que até mesmo depois de morto, o camarada ainda pode tentar no velório lá catar alguma coisa de alguém para levar para... Ah, sim. Olha só, a nossa humanidade se colocou, se nomeou Homo sapiens. Ora, nós somos a terceira geração. Antes tinha um homem neandertal e seguiu o Homo sapiens. É o Homo sábio. Será que nós somos tão sábios assim? Eu acho, Inácio, nós somos não Homo sábio, somos Homo sabido. É sabido, sabição. Esperto, homem sabido. Mas esse homem sabido tem o mesmo destino que qualquer um. É verdade que o Alexandre o Grande, por isso ele foi grande, não tem domínio sobre a vida e a morte. Não tem. Lá não serve a riqueza que o cara ostenta aqui. Mãos, vamos com a mão amarrado dentro do cação. Uma sobre a outra. E amarrado. Olha só. Então, acham que esse AVC que estão colocando na população vai reverter a si próprio. Não tem conversa. Então, isso é um processo que há muito tempo a elite do Brasil estava esperando. O castigo à população. Mudar a lei, trabalho, previdência, tudo para pior. É um castigo. Eu me lembro do Maquiavel. Quando ele escreveu o livro para o príncipe, falou: olha, arrocha mesmo, arrocha. O teu papel é arrochar. Depois, libera um pouquinho só. A população só vai receber você como um grande príncipe. Maquiavel já falava disso há 500 e poucos anos. Tem no livro. Olha só que coisa, né? Eu acho que, Inácio,
essa deve ser a notícia mais triste que você viu em 40 anos de televisão, jornalismo. É uma coisa, às vezes parece uma verdadeira loucura. Mas, como eu falei, o hospício tem lugar para loucura. O hospício hoje é aqui fora. Brasília, o Congresso, o Supremo Tribunal, Justiça. O hospício está lá. Mudou tudo. Enlouqueceu. Perderam o raciocínio, perderam a razão. A lógica. Perderam a lógica. E o bom senso. E, sobretudo, a vergonha, Daniel. Perderam a vergonha. A vergonha de expor as mazelas uns dos outros. Perderam a vergonha de expor, de ter as suas mazelas expostas, porque sabem que está tudo certo, está tudo combinado, é um conluio. Quer dizer, o camarada é apresentado aqui com N processos, com N possíveis provas, mas dá um jeitinho e alivia e bota para cá porque esse é dos nossos. É a velha história do apaniguamento, da conivência, da defesa do errado. Hoje o pessoal costuma dizer que o errado é o certo, e o certo é o errado. Na gíria, na conversa na rua, o povo costuma dizer que o poste está mijando no cachorro, e é uma verdade. E o detalhe, você falou do povo, dos políticos. Quem colocou os políticos lá? Foi o povo. É essa a paga que eles dão ao povo? Então, nós estamos a caminho de um ano eleitoral, falta aí um ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses. É a hora da gente dar resposta. Eu tenho dito para algumas pessoas, tenho postado em alguns lugares onde eu posso postar ainda, porque daqui a pouco vão começar a tal da censura, nós estamos regredindo, estamos voltando para o século XIX, XVIII. Mas eu tenho dito, senhores políticos, não me procurem, não me venham falar comigo, porque eu não sei qual vai ser a minha reação. O povo deve se preparar, deve estar com o pé atrás, deve estar de guarda alta. O povo não pode baixar a guarda. Porque é para a hora que esses camaradas, esses que estão aí se locupletando de tudo que é do povo, que o povo trabalha e contribui, nós somos o país que tem a maior taxa de imposto no mundo. No mundo. Então eles precisam entender que o povo está de olhos abertos, o povo não está de todo cego, o povo não está de todo desorientado. Tem ainda alguém, ainda algumas pessoas que têm alguma orientação, algum norte, e esses políticos podem se preparar, que o povo vai dar a resposta. É preciso que o povo dê a resposta. Nós precisamos dar resposta a esses caras. Pois é, você falou o seguinte, vai ter um ano eleitoral daqui a pouco tempo, mas nesse modelo que a gente vive, nesse hospício aqui fora, e a renovação? Parece que todo mundo lá em Brasília é conivente com essa esculhambação. Claro que o país precisa de uma renovação. Mas aí a gente pergunta, o quê? Parece que continua a capitania hereditária. O capitão em cada lugar manda. E o país é um país continental. Rico, muito rico em tudo. E essa riqueza não acaba. Então, olha só, que essa história não ia acontecendo num país muito pobre, ia acontecendo num país rico, enorme, continental. E tem muita riqueza. O Brasil, desde 1500, dá e continua dando. É inesgotável a fonte. Exatamente. Dá. E o país parece que está sendo desnacionalizado. Cada vez mais o país é uma multinacional, é uma espécie de multinacional com enorme riqueza. É uma grande holding, vamos dizer assim. Holding. É uma grande holding. E que nós temos, o capital estrangeiro
essa história da reforma, da Previdência, reforma trabalhista, isso é uma maneira de facilitar a entrada dos gananciosos para explorar a população. Os caras vêm aqui, trabalham, vai secar a fonte, um dia vai secar essa fonte e vai embora, vai levando consigo a sua riqueza. Um exemplo clássico disso na agricultura, tem um povo, que eu não vou mencionar aqui, mas tem um povo, tem um país que o povo vem para cá, esses lavradores vêm para cá, eles trabalham a terra à exaustão, tiram da terra tudo que ela pode dar, em termos de nutrientes, de proteínas, trabalha a terra, eles são trabalhadores, não vamos negar. Mas quando chega um momento que a terra não produz absolutamente, não pode produzir absolutamente mais nada, é uma terra ruim, tornou-se uma terra ruim, eles aí vendem por qualquer preço. E tem muita gente que se ilude, compra e depois já vê que a terra não está tão... Vai levar alguns anos para ela se restabelecer, para se recuperar, para voltar a produzir, voltar a ser produtiva de novo. Então, pois é, o Brasil está vivendo esse processo. Só que o Brasil hoje é uma terra muito fértil. Essa reforma para lá, para cá, trabalhista, previsível, porque o Brasil é um país muito fértil. Aqui tem solo, aqui tem sol, aqui tem petróleo, nióbio, minério. A floresta amazônica é única no mundo de riqueza. Mas eles querem acabar com isso. Claro que sim. Querem acabar, não. Querem dominar. Você está falando dessas riquezas todas, e eu lembrei, estava aqui lembrando de uma anedota que na época que Deus veio para distribuir as coisas na Terra, chegou no Japão, disse que ia colocar terremoto, maremoto e tsunami, e depois roda o mapa aí, vamos para lá para cima, aqui vai ter muita neve, muita chuva, muito tufão, não sei o quê. Aí quando chegou no Brasil, viu na América do Sul, chegou aquele lado de lá assim, muito bonito, disse, aqui vai ter sol o ano inteiro, essas praias serão maravilhosas, esse mar vai dar peixe toda a vida, e aqui dentro aqui vai ser muito verde, tem muita coisa, tem muita riqueza aqui. Aí o camarada escuta uma coisa, o assessor dele se escuta. Por que lá e mais lá na frente, você botou tudo aquilo de supostamente ruim, e aqui você fez essa maravilha toda, sol o ano inteiro, e muita possibilidade de produção. Ele disse, mas você vai ver o povinho que eu vou pôr aí. Então, quer dizer, a resposta... Não é o povinho, é o político que tem a... Sim, mas o político sai da onde, Daniel? O político sai do meio do povo. Você estava falando da renovação, mas acontece o seguinte, os camaradas instituem grandes feudos. Nós temos um grande feudo no Rio de Janeiro dominado pelo presidente da Assembleia Legislativa. Sim. No Maranhão, nós temos um grande feudo dominado por um senador que bandeou-se para um outro estado, mas que o grande feudo é ele quem domina. Em Minas Gerais, nós temos outro feudo. Em todos os grandes estados da federação, São Paulo, nós temos um grande feudo chamado Fiesp, que é dominado pelo SCAF e por tantos outros que tem lá em São Paulo. A indústria no Rio de Janeiro, se você procurar hoje, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, você só vai encontrar galpão vazio, não tem mais indústria. A produção industrial do Rio de Janeiro está quebrada, acabou, sumiu, não tem mais ninguém. Existe aí o Senai, que é o Serviço de Aprendizagem Industrial, mas ensinar o quê, para quem, fazer aonde? Então continua a capitania. A capitania hereditária continua. O camarada é o presidente da Assembleia, mas já tem 2 ou 3 filhos que também são deputados, que já estão encaminhados no negócio. O outro lá em cima ele ganhou o quanto pôde, depois empurrou a mulher, a filha e o filho, e mais o genro, quer dizer, não pode perder o domínio da situação. Então, Inácio... Para puxar a carruagem da riqueza. Quando você tem uma carruagem, você tem 2, 3 juntas de animal para puxar, de cavalo para puxar, mas você tem que estar com isso tudo na mão. Detalhe, é um único cocheiro que domina toda essa tropa de puxada. Então, quer dizer, põe lá e tal, vamos carregando a riqueza, vamos carregando todo mundo junto.
E esses grandes feudos, esses camaradas, esses senhores feudais do século XXI fazem isso. Então, Inácio, vamos recordar um pouquinho da história. Portugal não tinha escravidão. E Portugal veio aqui e dominou o Brasil. A escravidão ficou aqui. A escravidão dominou o país. Nós ainda somos escravos. Apesar da lei áurea, nós somos escravos. Escravos do quê? Do capital, da elite. E a escravidão a questão econômica, a peça de distribuição de riqueza, e a escravidão dominam esse país, um país continental, enorme, muito rico. Como é que faz para fazer isso? É simples. A doença é o maior colonizador. Num país, uma pessoa. A pessoa que está doente só pensa na doença. E o país está doente. O país só pensa na sua doença. Mas precisa pensar na cura. Mas, exatamente. E o que é saúde e o que é doença? Saúde é tudo. Saúde é transformação social. E a doença é a não transformação social. É o caminho do caos. Exatamente. Então, uma grande forma de colonização de um país é a doença. Doença social, econômica, moral, justiça, educacional, e assim vai. É a doença. E quanto mais doença, mais a população sofre. E o senhor escravo, o capitão hereditário, sabe disso. O colonizador, o papel dele é colonizar, sempre. Mas quem é colonizado não deve aceitar o colonizador, deve rejeitar o colonizador. Então, quanto mais a doença avança, mais o país regride. Isso é o pensamento genérico do multinacional, do capitão hereditário. Vamos colocar a doença, arroçar a teoria de Maquiavel. Vamos arroçar. Depois só um pouquinho, só é um alívio. Um alívio fictício. E o país continua dando, e a elite se loucura tanto. E a elite faz o país. Muda o país. Faz a lei, desfaz a lei. Quem é que está no Congresso Nacional? Quem são os representantes? Eles. Como é que faz para eleger um senador, um deputado, e assim vai? Elite. Tem muita grana envolvida nesses processos. Tem muita grana envolvida para se calar e depois receber. E tem esse poder. E esse poder paralisa a população. E o político que está lá acha que vamos colocar um AVC na população. O AVC fica sequelado a população, ou morre, não tem esperança. Ele consegue roubar a esperança, roubar a coragem e a esperança. Isso que hoje está acontecendo. E a mídia colabora com isso. Não tem saída, é assim mesmo. Vende esse modelo. Vende um modelo na não coragem, na não esperança. Um modelo escravocrata que cria uma dependência. Isso, é o escravo que a gente está falando. Você é escravo, fica bonzinho para receber menos chicotada nas tuas costas. É um escravo. E a população do Brasil é escravo? Nunca. Apesar do sofrimento, continua pulando a cerca. Como aqui.
nós estamos pulando a cerca. Nós estamos falando o que a população está vendo e entendendo, sentindo. E vai levar cicote? Vai, mas não vai morrer no cativeiro. Mas uma coisa interessante, Daniel, que a gente não pode esquecer, há bem pouco tempo, eles fizeram aqui pelo menos 3 manifestações grandes, similares à usada na Roma Antiga, do pão e circo. Nós tivemos a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas e as Paralimpíadas em 2016. Pão e circo. Em detalhe, pão e circo caro. Porque eu, por exemplo, se eu quisesse assistir qualquer um dos eventos que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, eu ia pagar uma baba para poder ir a esse evento. Inácio, vou completar. Pão e circo e ódio. A mídia no Brasil... Ela fomenta tudo isso. Exatamente o ódio. Pão e circo e ódio. E o ódio dividiu o país. Pão e circo e ódio. E a mídia é comprado pela elite, claro. Quem faz a mídia, a elite. Pão, circo e ódio. Ódio. E o ódio dividiu o país. Você hoje, para ter uma posição, falar, dialogar com uma pessoa que tem outra posição, briga, fala alto, pá, é o ódio. Dividiu o país em 2 lados com ódio. Não é isso? A mídia. Zueni Ventura escreveu um livro tempos atrás chamado Cidade Partida, referindo-se à cidade do Rio de Janeiro. E hoje, essa nomenclatura, esse título de livro, a gente pode, de repente, aplicar. Eu vinha pensando esses dias, pode ser aplicado ao país. Um país partido, mal partido, diga-se de passagem. Então, um país mal dividido, porque você tem 1%. Alguém postou fazendo uma referência, usando uma música, que cidadão é 99% ladrão e 1% alguma coisa. E nós, hoje, no país, estamos mais ou menos nessa situação. O país, nós temos 1% que é a elite dominante, massacrante, escravizante, e nós temos e a população é 99% de escravizados, dominados, subservientes, alienados, que de alguma maneira estão carentes de uma liderança nova. Mas aí é aquela história, surgindo uma liderança nova, com novas ideias, com novos propósitos, essa liderança, de alguma maneira, se conseguir chegar a bom termo e fizer alguma coisa boa, tudo bem, mas nem sempre uma liderança que surja com o intuito de eliminar essa doença, essa falta de saúde, vai a bom termo, que eles dão um jeito de cortar o caminho da criatura. Cada vez que o país consegue avançar um pouquinho, tem uma coisa que baixa, uma revolução de uma ditadura, isso aqui, para baixar o nível. Cada vez que avança, e a história mostra isso, cada vez que tem um avanço, pequeno até. Você dá um passo para frente, 5 para trás. Exatamente. E a população tem que ficar alienada, não pensar, e a mídia coloca isso com maior facilidade. Olha só, foi um programa inusitado, aqui participou. Vamos agradecer ao Uninasce, a equipe toda, está todo mundo aí, aqui de trás da Câmara. O Uninasce saiu da Câmara, sentou na cadeira, representando a cabeça da equipe, e vamos terminar cantando. Mais uma vez, 1, 2, 3, pulando a cerca com você. E isso que o país precisa. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu!